Então, pessoal, finalizando aqui o nosso trabalho, agora nós vamos determinar, né, a perda de solo na nossa área de trabalho. Lembrando que existem várias possibilidades adicionais. Por exemplo, a gente pode adicionar um efeito das áreas de preservação permanente preservadas na área. Então, a gente poderia calcular, determinar, né, as áreas de topo de morro, mata ciliar, nascente, app de altitude, app de declividades, de modo que a gente veja como isso vai afetar. Isso vai afetar, obviamente, diretamente o CP fator, né, o fator CP, e isso vai implicar no resultado da nossa equação universal de perda de solos. No caso, a gente está focando somente na área, sem fazer essas análises adicionais, mas quem tiver interesse de trabalhar com isso, fazer um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, qualquer coisa, tá aí uma possibilidade, tá? Então, agora nós vamos para a raster, calculadora raster. Nós vamos salvar então como perda solos, tá? Beleza. E nós vamos fazer o produto direto dos fatores. Primeiro, o fator R. Então tá aqui o nosso fator R vezes qual é o outro? O fator K. Então aqui estamos aqui o fator K vezes fator LS. Então a gente vai procurar aqui, ó, fator LS vezes o fator CP, que a gente calculou também, que está aqui, ó, fator CP. Beleza. Mas está aparecendo aqui algumas coisas, K-tabela 1, K-tabela 2, K-tabela 3, agora CP fator 1, 2, 3, o que que acontece? Como a gente jogou no QGIS para ver as tabelas, né? As tabelas elas são compostas por um RGB, às vezes entra um gama aí como banda 4, tá? Que está no caso do fator K, no fator CP não. Aí só tá 1, 2, 3, que seria o RGB, tá? Como eu botei um nome diferente, né? Tá aqui fator K, tabela, eu já sei que é aquela imagem, e CP fator eu inverti, botei dessa forma justamente para diferenciar, porque poderia de fato gerar uma confusão aqui. Então a gente botou o fator R vezes o fator K vezes o fator LS vezes o fator CP. Concluindo isso, a gente vai mandar executar e nós vamos gerar o nosso resultado final. Nossa, tá tudo escuro, né? Não, isso é assim mesmo. É por conta da estatística das camadas, muitas vezes a gente tem que analisar. Já vou adiantando aqui, ó, se a gente vir aqui na histograma e mandar calcular, tá vendo aqui, ó? Tá basicamente aqui, ó, a maior parte das frequências. Não interessa a gente trabalhar com isso, então a gente pode, em simbologia, vamos escolher uma cor aqui, falsa cor, vamos deixar do verde para o vermelho, né? Aqui já tá, vou mandar inverter. Beleza. Configuração tipo de máximo, vamos botar acumulativa corte contagem, que vai dar esse efeito aqui. Mas pelo histograma também, se eu quiser, como eu havia ensinado vocês em outro momento, posso pegar aqui, ó, nesse valor aqui, onde está nossa declividade reduzindo, né? Histograma, mandar aplicar e deu um efeito muito próximo também ao desvio padrão. Então a gente pode perceber, vou dar um zoom aqui em algumas áreas, ó. Áreas que a gente vai ter maior quantidade de perda de solo. Se a gente utilizar uma imagem do Google Earth, ela vai ter essas características, né? Um relevo rugoso, a parte de solo exposto, rampas maiores, dependendo da precipitação, da ocupação do solo, então é multivariável, né? Então é até difícil a gente definir quais são os fatores preponderantes, mas a gente tem uma ideia, tá? Bom, com isso, pessoal, a gente vai definir uma estatística da área, uma estatística que nós chamamos de estatística zonal, tá? Utilizando o quê? Utilizando a camada do limite da bacia. Então aqui está o limite da bacia. Então a gente vai criar uma estatística zonal. Eu posso criar uma camada temporária estatística zonal, enfim. Ou então eu posso criar, enfim. Vamos utilizar ela, limite da bacia, perda de solos. Então vem aqui processamento, vou botar aqui zonal. Quando colocar zonal, já tem aqui, ó, estatísticas zonais. A camada de entrada vai ser o limite da bacia, e a raster vai ser perda de solos, que a gente calculou. O prefixo é esse mesmo, ele vai criar uma camada temporária. Assim, aqui estatísticas a calcular, aqui a gente define o que vai ser calculado, como contagem, soma, média, vamos botar mediana, desvio padrão e
Maioria, né? Só para a gente ver qual é a classe, né? O valor da classe que mais se representa aqui, que tem maior repetição, né? Então é isso. Vou mandar executar direto. Concluindo, a gente vai observar lá na tabela de atributos. Então aqui está a nossa camada de estatística zonal. Vou olhar a tabela de atributos. Tem muitas colunas aqui desnecessárias, né? Então a gente pode vir aqui no modo de edição e remover essas colunas, né? A gente pode ir removendo aqui, né? Só vamos deixar que está a estatística, né? Pronto. Então aqui estão as nossas estatísticas. Contagem, total de pixels. A soma seria a soma do valor de cada pixel. Então é um valor bem grande aqui, né? Depois vocês dão uma olhada quantos milhões que são. Acho que são 127.228.265 toneladas por hectare ano. Perda de solo aí estimada por conta das variáveis da nossa equação. O valor médio de perda na bacia seria 28, né? Isso aí é o valor médio dos pixels, né? É a média. 28,27 toneladas por hectare ano. A mediana é um valor menor ainda, 0,099. O desvio padrão ele é maior que a média, então mostra que o nosso dado é bem assimétrico, tá? 101,14 toneladas por hectare ano. E a maioria é zero, então a gente vê que a maior parte dos valores ele é zero, né? Deixa eu botar aqui uma transparência, só para a gente dar uma... Pronto. A maior parte dos valores são valores de zero mesmo. A gente vê que o verde é o zero, né? O verde mais intenso, né? Então, de fato, ele representa bem, tá? Para poder tornar o nosso dado assim, se a gente estivesse trabalhando e pegando na literatura alguma informação, de tanto a tanto perda de solo é maior, de tanto a tanto a perda de solo é mais expressiva, aí a gente pode utilizar uma reclassificação da imagem, tá? No mais, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Utilize essa informação da estatística zonal da bacia. Se tivesse polígonos, né, menores, como por exemplo municípios ou distritos, quando a gente calcula a estatística zonal, ela vai calcular para cada polígono, que é excelente. Então, isso é uma informação também importante para vocês. No mais, a gente vai encerrar por aqui esse vídeo, tá? Esse plus da estatística zonal é só para vocês terem uma noção, dá para fazer muito mais coisa. Mas a gente vai parar por aqui para encerrar o projeto. A gente tem bastante coisa para ser executada, o banco de dados que vocês vão ter que trabalhar para entregar o projeto. Lembrando que a estrutura é uma estrutura de relatório, um documento com layout dos mapas e essas informações que vocês podem obter por meio da estatística zonal por cada camada para entrar numa discussão sobre qual é a influência de determinada área ou a área que é mais vulnerável, a área que é menos vulnerável. De um modo geral, pessoal, espero que vocês tenham de fato absorvido e executado bem as práticas com banco de dados, tanto esse de aula como também o da avaliação, que vocês vão ter lá para um prazo para entregar o relatório. No mais é isso, pessoal, valeu, muito obrigado por tudo aí na disciplina, espero que vocês tenham sucesso aí na vida profissional de vocês com esses conhecimentos adquiridos. No mais é isso, valeu, um abraço.